tua graça esteja sobre a vida do Ivan, em nome de Jesus, para que a palavra do reino de Deus venha ser algo vindo do Senhor, da parte do Senhor, não somente do Ivan, não somente nossa. Que o Senhor possa estar falando conosco, conceda a graça, a unção do Espírito, em nome de Jesus, a nossa irmã. Boa noite. Isso sobre o Evangelho do Reino, né? O meu pai falou, o Marcos colocou uma pregação no YouTube. Essa pregação eu escutei e falei, nossa, precisa aplicar isso de novo na nossa vida, né? O Marcos, ele tem algumas pregações que ele usa um exemplo que eu achei interessante, que o homem estava de carro na rua, andando assim, ele ia fazer uma curva assim à direita, e aí entrou um cara na contramão, quase atropelando, quase batendo o carro, não sei o que, o cara saiu pra fora e ainda gritou assim, porco! Aí o cara ficou nervoso, eu falei, não é possível, o cara vem na contramão, eu tenho que desviar, quase que bate com o meu carro, e ele ainda me chama de porco. Ele falou, ainda ficou feliz porque deu tempo de abrir a janela e falou assim, porco é você! Aí ele virou pra frente, puf, deu de cara no porco. Ele pensou que o cara estava xingando ele, mas estava avisando. Porque o cara, fração de segundo, a única coisa que veio na cabeça dele é porco. Por que eu estou falando isso? Às vezes acontece de algum irmão compartilha no grupo caseiro, ou até mesmo no encontro geral, e alguns irmãos acham que tá me atacando, tá me ofendendo, tá dando indireta para mim. Quando na verdade, se achou que é para você, é um alerta de Deus. Não é o cara pensou que estava xingando, mas estava avisando de alguma coisa. Então se alguma coisa do Evangelho do Reino que for compartilhar, achar que é para você, glória a Deus. Tome isso como sendo da parte de Deus, né? Por que nós pregamos o Evangelho do Reino de Deus? Por que a gente insiste nesse Evangelho do Reino? Porque o Evangelho de Jesus e os apóstolos pregaram. Em Mateus 4:23 diz assim, não precisa abrir, mas fala assim, percorria Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E Mateus 9:35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino. Não era o Evangelho da salvação, não era o Evangelho da graça, era o Evangelho do Reino. Mateus 24:14, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E aí, vem às vezes um pregador de internet, mais tarde vai falar sobre isso, e ele vem e fala assim, não, o Evangelho do Reino, que está aqui em Mateus, é porque Mateus queria apresentar Jesus como rei, então ele falou do Evangelho do Reino, mas os outros evangelhos têm nada a ver. O que diz em Lucas? Ele, porém, lhes disse, Lucas 4:43, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades. Lucas 8:1, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Então você vê que Lucas também lembrou do Evangelho do Reino. E aí sai esse pregador, olha o perigo de pregação de internet. Aí entra outro pregador e fala assim, não, o Evangelho do Reino, só quem pode pregar é Jesus, porque ele é o rei. O Evangelho, depois que Jesus foi arrebatado aos céus, agora a pregação do Evangelho, agora o foco é a salvação. Aí,
gente tem que ir para Atos, né? Atos 8:12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Os apóstolos também pregavam o evangelho do reino de Deus. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Deu um problema técnico aqui. Mas assim, então assim, o que os pregadores de internet falam? Que Jesus era o único que pregava o reino de Deus. E a gente vê que não é isso. Em Atos, diversas vezes os apóstolos pregando o evangelho do reino. Outra vez é quando Paulo fala assim, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos os que o procuravam pregando o reino de Deus. O que é o evangelho do reino de Deus? Eu achei muito interessante nessa pregação. Chegou um rapaz e falou para o Marcos, vocês insistem muito nesse negócio, nesse termo, evangelho do reino, vocês repetem, parece que vocês foram os únicos que entenderam o reino de Deus, o evangelho. Por que? E aí o Marcos, Deus colocou no coração para ele fazer uma pergunta para esse rapaz. Ele falou assim, irmão, o que você crê que é o evangelho do reino? Aí vamos pensar agora, assim, não precisa responder, mas o que você crê que é o evangelho do reino? Se fosse definir numa frase assim, o evangelho do reino é isso, o que é? O reino de Deus. E o rapaz falou assim, Marcos, o evangelho do reino é simples, é que Jesus é rei. Aí o Marcos falou assim, rapaz, você não entendeu nada. Você não entendeu nada do que é o evangelho do reino. Porque a mensagem do evangelho do reino não é que Jesus é rei, é que ele governa a tua vida, e que se ele não reina e governa a tua vida, você não tem evangelho nenhum. Então o que é o evangelho do reino? Uma frase, é o governo de Deus sobre a minha vida. O evangelho são 2 coisas, tem a ver com 2 coisas, um rei e um reinado. Ele falou o rei, mas esqueceu da aplicação prática do evangelho. Porque o que muda na minha vida saber que Jesus é rei? Jesus é o rei, dizendo que não falta na rua, o povo falando isso. Mas o que muda na prática é que ele reina na minha vida, ele governa a minha vida. É isso que muda. Na Argentina, tem eles usam uma moeda, a nossa moeda aqui a gente fala que é cara e cruz, né? Cara e coroa, né? Vai tirar cara ou coroa. Lá na Argentina é diferente, eles falam cara e cruz. Você vê como é que é as coisas na Argentina. Cara e cruz. Aí, o Marcos foi pregar lá e falou, tá pronto. Ele chegou com a mensagem pronta. Porque o evangelho é isso. De um lado, tem 2 faces o evangelho. De um lado é uma face, uma cara, a face de Jesus. E do outro uma cruz. A cruz, a minha cruz, que eu tenho que levar. E todo o evangelho que não apresenta essas 2 coisas, não é o evangelho que Jesus pregou. Porque de um lado, é a face de Cristo. Você olha para Ele e aquilo te enche de alegria. E você quer ser semelhante a Ele. E você o admira, e você louva o nome dele. Você fixa os seus olhos em Jesus. Só que tem a outra face, que é a cruz que você tem que tomar. Dia a dia, tomar a cruz. Então,
o evangelho, ele tem essas duas faces, e o que não falta é o evangelho que você pegar uma moeda que tem cara e cara, você não precisa ser especialista para saber que aquela moeda é falsa. Da mesma forma, a moeda que tem cruz e cruz. E tem muito disso aí fora. Por exemplo, um evangelho cruz e cruz, que é pesado, que é rígido. Geralmente quem prega são os legalistas, você tem que tomar cruz, e é pesado, e o evangelho de Deus é tomado por esforço, e é isso. E a pessoa desfalece, não vou dar conta, não tem como. Mas ao mesmo tempo, não tem como pregar um evangelho que Jesus morreu por ti na cruz, meu irmão. A graça de Deus te basta. A graça de Deus, ela é tão poderosa que não importa o quanto você peque, não importa para Deus. Você pode viver sua vida porque você foi colocado em Cristo, os seus pecados foram lavados. Esse é o evangelho, às vezes, talvez cara e cara, né? Que é, você não precisa tomar cruz, você não precisa ser santo, você não precisa se santificar, você não precisa ser cada vez mais semelhante a Cristo, né? Então, assim, o evangelho, irmãos, ele tem sempre essas duas faces. A cruz, a nossa cruz e a face de Jesus, um rei e um reinado, um amor ao Senhor e o temor ao Senhor. Eu queria compartilhar um pouco também sobre o temor, porque eu acho que é importante. E vamos abrir em Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme a minha palavra. O versículo 1, a gente vê a soberania de Deus, né? Você olha para Deus, assim, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, todas as coisas veio a existir por Ele. Mas ele fala, o homem para quem eu olho é aquele aflito, abatido de espírito que treme a minha palavra. E o Marcos, ele fala, que é interessante, eu vejo pouco crente tremendo da palavra de Deus, pouco de temor ao Senhor, pouco. O amor ao Senhor é muito falado e isso é maravilhoso, mas também temos que temer ao Senhor e a sua palavra. O temor nos livra muitas vezes de cair em pecado, nos livra de muitos erros e enganos, né? Conhecer a Deus de fato e de verdade, a gente precisa conhecer a Deus em sua plenitude, não uma parte, escolher uma parte de Deus e deixar a outra de lado. E conhecer de fato a Deus nos leva a amá-lo, mas leva a temer o nome dele. Da mesma forma que o Evangelho é a face de Cristo e a nossa cruz. O amor ao Senhor e o temor a Ele nos vão manter firmes na caminhada. Alguns exemplos práticos. Eu tremo da palavra de Deus quando diz assim: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o padrão de amor que o marido tem que amar a mulher. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. É para tremer. Para temer isso. Meu Deus, Jesus. Olha o amor de Jesus pela igreja. Dessa maneira, os maridos devem amar sua esposa. Maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Não distraído, mas discernindo o coração dos filhos, o coração da esposa. Maridos, não tratem com amargura a sua esposa. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, como a igreja a Cristo. Imagina se a igreja decide não ser mais submissa a Deus e a sua palavra. Aí a gente chega aqui e fala assim: olha,
Ó, irmãos, adultério, perante a Bíblia a gente vê que não tem muito problema, não. E também, assim, se caso você queira recasar, não tem nenhum problema, porque o que importa é que você seja feliz. Os jovens, tá liberado o namoro, não tem problema nenhum. A gente analisando a Bíblia, vemos que tem algumas coisas diferentes, alguma interpretação diferente. Que bagunça que ia virar? Porque a igreja tem que ser submissa a Cristo e a sua palavra. Da mesma forma, uma esposa, é o que está comparando, uma esposa que é submissa ao marido. É isso que é comparado. Nós, os filhos, honrem o teu pai e a tua mãe. Aqueles que nos deram a vida, nós devemos a vida para eles. A gente tem que tremer, honrar o meu pai. Eu não posso desonrar, não posso desrespeitar. Isso é prático, gente. Estou falando só de coisa prática. De expressar a vida de Cristo no dia a dia. De ser semelhante a Jesus. Filhos, obedeçam vossos pais. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama o mundo? Você ama as coisas do mundo? Então o amor de Deus não está na tua vida. É para tremer. Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O que é praticar o temor do Senhor? É temer a Ele no dia a dia, lembrar da palavra de Deus, me esforçar para ser semelhante a Ele. Amós, se vocês quiserem abrir, Amós 4:12. Quatro, 4:12. Tem amor na Bíblia, escuta aí, gente? Tá aí. Amós 4:12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, vamos ler com atenção essa parte, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor dos exércitos é o seu nome. Olha que é muito forte isso, né? Imagina Deus falando para você: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Eu estou preparado hoje para me encontrar com Deus? Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair. E com o que eu vou me apresentar diante dele? Eu estou preparado? Nós estamos prontos para morrer a qualquer momento? Tendo certeza da salvação que nós temos em Jesus? Porque isso não é um negócio que dá para negociar, né? Nós precisamos ter certeza quando acordar de manhã que se eu morrer, eu vou para estar com o meu Senhor. Isso tem que encher nosso coração de alegria, ao mesmo tempo de temor ao Senhor. Vamos ler Miqueias 6:6. Miqueias 6:6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus excelso?
Olha a revelação da grandeza de Deus. O Deus excelso. Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Olha o que fala agora. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Olha só, o que Deus quer de mim? Que eu pratique a justiça, que eu ame a misericórdia, que ande humildemente com o meu Deus. Justiça para comigo, misericórdia para com o próximo. Isso são frutos de uma vida de relacionamento com Deus. Só que tem gente que quer inverter. Fala assim, não, misericórdia para comigo, justiça para com o próximo. Esse nem chegou à presença de Deus. É isso que está falando, praticar a justiça, ser justo, amar a misericórdia, ter misericórdia para com o próximo e andar humildemente com o meu Deus. Eu achei um exemplo que foi muito dado já aqui no nosso meio, né? É que quando dá uma festa de aniversário e esqueceram de você, aí você fica chateado, fica emburrado, dá uma indiretazinha pro fulano, para ele perceber que esqueceu. Só que o que o texto está falando é o seguinte: a misericórdia foi, se ele esqueceu, às vezes ele não me chamou, qual é o problema? Deixa pra lá. E se for comigo, aí eu fiz uma festa, eu chamei, esqueci de um, aí o irmão veio me dar uma indireta. Eu falei, ô meu irmão, me perdoe. A gente sempre está errado. Sempre, o evangelho é gente também, você sempre está errado. Se você deu uma festa, você pede perdão. Se você foi esquecido, você resolve o teu coração, porque isso não é dever do outro te chamar, né? É praticar a justiça, ser justo para com a minha vida, praticar a justiça, agir de misericórdia para com o próximo e andar humildemente com Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, aqui no Brasil a gente tem tanta paz, não temos problemas de verdade. Quando eu falo problemas de verdade é de perseguição, de risco de vida por causa do evangelho. Nossa vida é muito leve, muito fácil até. Não tem, em Hebreus, a carta de Hebreus, ele dá umas puxadas assim com a igreja, né? Vocês estão se alimentando de leite quando vocês já eram para se alimentar de alimento sólido. E ele ainda fala assim: na nossa luta contra o pecado não tens resistido até o sangue. Da mesma forma nós, na nossa luta contra o pecado, nós não estamos sendo perseguidos, sendo presos até o sangue por causa do pecado. Nós temos paz. Nós devemos usar essa paz para proclamar o evangelho. Não achar os probleminhas mínimos, achar que faz um burburinho e fica chateado com o irmão e a igreja voltando uma contra a outra e é uma problemaiada. Eu falei, meu Deus, você não tomou a cruz, você não tem negócio assim mesmo. É muito simples, meu Deus do céu. Você já perdeu tudo. Olha para Jesus. Olha o tanto que ele sofreu por ti. Isso aí não é nada. Você foi chamado para festa de aniversário? Cria vergonha na cara. Olha para Jesus. E você vai conseguir isso por tudo quanto é situação. E assim, nós temos que dar valor à paz que nós temos, à comunhão que nós podemos ter livremente, sair pela rua, poder fazer encontro às praças. Só que às vezes tem um irmão falta no encontro casal porque não queria, estava cansado, estava desanimado, estava chovendo. Aí às vezes a pessoa até de carro ela ia, mas estava chovendo, ela não foi. Entender, o John falou isso no último grupo dos solteiros, entender que a comunhão é questão de sobrevivência. Quando a gente canta, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, não é brincadeira não. Quando a gente está aqui é semelhante a um exército.
se armando, se preparando para a batalha contra o pecado que nos assedia lá fora. É isso. Nós precisamos dar valor a isso. Mas não faltar por coisas mínimas. Não quero. É uma revelação muito pobre da importância que é estarmos juntos como um só corpo. Você renunciou a tudo quanto tem? Você continua renunciando a tudo quanto você tem? Você toma a tua cruz no dia a dia? São perguntas que tem que se fazer repetidas vezes, dia a dia. Você tem revelação que Jesus, Ele é o teu dono. Ele é teu dono. Sobre isso, Marcos Moraes, quando ele era mais jovem, Deus colocou um câncer nele. E ele estava no hospital e assim, na hora que ele conseguia criar paz no coração, eu falei, agora que eu estou em paz, ele olhava para a esposa, grávida. Aí ele fala assim, quando eu estava assim, Senhor, minha vida é tua. Aí passava aquela mulher, assim, ele desesperava, aí eu não consigo. A esposa grávida, ele com câncer, e os médicos ainda falaram assim, olha, não tem um caso de cura disso no mundo. Nem quimioterapia existia na época. Não existe, você vai morrer. E ele desesperado, não desesperado por morrer, mas por causa da esposa e do filho. E eu falei, meu Deus do céu. Até que Deus, ele orando e lendo a Bíblia, um dia Deus falou 4 palavras para ele assim. Eu sou teu dono. Eu sou teu dono. Ele falou, meu Deus. Ele falou, Jesus é meu dono. E aí ele conseguiu encontrar uma paz. Porque ele falou, se eu morrer, Deus pode ser marido da minha esposa e pai do meu filho. E confiou e descansou em Deus, a ponto de até os médicos se assustarem dele conversando com a esposa, rindo e tal, compartilhando. Eu falei, meu Deus. Até que ele pronto, falou, não, agora eu entreguei, se morrer não tem problema, Senhor. Até que Deus falou assim, agora você entendeu. Eu sou teu dono. Eu vou te curar. Ainda mandou ele para o outro lado do país. Jesus é nosso dono. Nós precisamos ter revelação disso. Amém. Quando a gente sai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, seja o que for, Ele é meu dono. Eu pertenço a Ele. E é leve. O fardo é leve e suave. Fica mais leve assim, né? Então, se alguém não me chamar, qual é o problema disso? Nós temos a alegria da salvação. Coisas mínimas como essa, que vai fazer diferença do quê? A gente precisa constantemente nos reavaliar, passar um prumo, né, na nossa vida para ver se eu ainda estou vivendo o mesmo evangelho de lá de trás. Se eu estou crescendo no Senhor. 1 João 5, vamos abrir? 1 João 5, 18. Isso, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele, com A maiúsculo, Jesus está falando aqui, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vira a página aí, agora vamos para 1 João 3,8. 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Há uma diferença muito grande. O irmão uma vez compartilhou comigo, eu falei, rapaz, isso é importante. Do pecado, que é errar o alvo, e do pecado, de você pecar conscientemente. O que é o pecado consciente ainda? É você saber que é pecado e ainda assim fazer. Isso não pode haver na nossa vida, amém? Em nome de Jesus não há. A prática do pecado, pecados de estimação, isso não pode haver no meio do povo de Deus. Eu achei interessante isso porque falei, rapaz, eu sei que é pecado, não, acabou, não tem opção. Já não basta às vezes que você erra um alvo e sem querer depois você pensa, nossa, que vacilo. Já não basta às vezes, aí você sabendo que tem uma linha que não fala, não ultrapasse, eu não vou ultrapassar. Isso faz parte de tomar a cruz. Então, revisando aqui só, o Evangelho do Reino é o governo de Deus sobre a minha vida. Quando eu sair para ali fora, eu sei que Deus, Jesus é o meu dono, que eu pertenço a Ele e eu vou obedecer Ele. E quando qualquer situação aparecer, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Jesus está no controle e que Ele governa a minha vida. E eu não vou ficar chateado com coisas que não fazem diferença, né? Uma festa, coisas desse tipo. Então o Evangelho do Reino é o governo de Deus sobre a minha vida. E nós precisamos conhecer esse Rei. E conhecendo Ele, o temor a Ele vai crescer no nosso coração. Então Jesus é o nosso dono. Nós precisamos temer a Ele também. Irmãos, eu queria compartilhar algo rápido só sobre um negócio que de vez em quando eu vejo e às vezes meio preocupado assim, porque sobre alguns enganos e desvio que pode entrar por meio, porque a gente está falando do Evangelho do Reino. Aí fora tem muitos evangelhos, de vez em quando você abre assim o status, tem algum irmão postando pregação, às vezes pastor coach, pregação de gente que a gente nem sequer conhece a vida, você não sabe como ele trata a esposa dele, os filhos dele, você não sabe como é que ele trata a congregação. Então assim, pregações de pastores que nós não conhecemos, não devemos ouvir. Quando Jesus fala assim, quando os discípulos perguntam assim, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí faz essa pergunta, Jesus fala assim, vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus fala, e você vai ver ele repetindo muito isso sobre o fim dos tempos. E realmente se cumpriu, porque com a internet tem milhares de pregadores aí fora, falsos profetas, e você não conhece a vida deles. Então é muito fácil a gente cair em enganos se a gente ficar ouvindo pregações de pastor, a gente sequer conhece a vida. Tem tanta pregação de gente que a gente conhece. Então assim, só falar isso assim, porque o Evangelho do Reino é o Evangelho que Jesus pregou. E todo Evangelho que não apresenta essas duas faces da moeda que eu falei, o governo de Deus, a nossa cruz e a face de Cristo, não é o Evangelho que Jesus pregou. É muito simples. Se você colocar essas duas coisas, já consegue descobrir. E nem precisa ficar ouvindo. Não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, você pode entrar num engano gigante aí. E o Marcos ele costumava falar assim, que antigamente ele ia conversar com o irmão, tá meio confuso a cabeça com algumas coisas da doutrina. Na hora que ele ia conversar, ele descobriu que tinha um livro por trás, o livro evangélico. Olha a frase de Van Baker pro Marcos e pro Mário. Mantenha os irmãos longe das livrarias evangélicas e você evitará muitos problemas no meio da igreja. Só que aí o Marcos percebeu, os irmãos começaram a perceber que a livraria evangélica foi parar na mão de todos os irmãos, e aí os problemas foram começando, e não sei o que, evangelho não sei o que, evangelho da graça, não sei o que. E
todo mundo com a cabeça meio confusa e meio em dúvida. E foi porque a livraria foi parar no YouTube. Você não precisa nem ler livro. Você, em 1h30, você já é contaminado com tanto de evangelho doido aí. E que às vezes os irmãos postam um trem nos status de um cara. E aí teve uma vez que aconteceu, ele colocou assim, interessante, né? E postou o vídeo, eu fui ver e falei, não é possível. Não tem lógica um negócio desse. O que ele está falando não tem base bíblica nenhuma. Eu estou 19 anos de idade. Eu consigo refutar esse cara, pelo amor de Deus. O cara não tem base bíblica nenhuma. Então, tomar cuidado com isso. O evangelho do reino de Deus é esse que está escrito na Bíblia. A gente não precisa ler livro, não precisa ver pregação para entender a Bíblia. O que a gente precisa para entender? Como é que eu faço para entender a Bíblia? Lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando. É só algo rápido sobre isso, que eu acho importante, né? Então, o que Jesus fala? Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Nega-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perde. Quem quiser ganhar, tem que perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho do Reino. Vai salvar. O que adianta de correr para lá, correr para cá, ganhar o mundo, se a gente perder a nossa alma para com Deus? Então vamos avaliar. Eu estou vivendo esse Evangelho, eu ainda continuo renunciando tudo quanto tenho, continuo nessa firme convicção, ainda desde da mesma maneira que eu comecei minha caminhada. Agora vamos virar a moeda um pouquinho. Tomar a cruz e tal. Agora vamos virar a moeda. Deus nos deu uma solução para os nossos problemas. Que problema que é esse? Eu mesmo. Vamos abrir em Romanos 7. Nessa caminhada de tomar a cruz, de renunciar a tudo, de ser semelhante a Jesus, aí você olha para você mesmo, a gente olha para nós mesmos e às vezes desanima. Meu Deus, 7,15, desanima, eu não vou conseguir, é difícil, sou muito falho. E parece que Paulo pensava a mesma coisa. Fala assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Vamos para o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo estava assim, não é possível, eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer o bem, eu erro, eu piso na bola, eu ofendo um irmão, não é possível, eu não consigo. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que ele fala no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que ele está falando, ele está gritando aqui, graças a Deus por Jesus, porque eu não consigo, mas Ele em mim é a esperança de Deus, esperança da glória. Então Jesus é a nossa esperança de ser perfeito, de ser semelhante a Ele, porque Ele habita em nós. Tem uma frase, acho que todo mundo vai conhecer, de um comediante, ele fala assim: eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava, né? É o que Paulo está, parece que é o que Paulo está falando aqui, rapaz, eu tento fugir, mas onde eu vou, eu tento fazer o bem, não consigo, mas Jesus, Ele nos dá graça para sermos perfeitos. E como que a gente consegue ser semelhante a Ele? Nós precisamos olhar para Ele, precisamos contemplar Ele. 2 Coríntios 3,18 diz assim, não precisa abrir não. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E esse espelho aqui, o nosso espelho,
ele é perfeito. Vamos dizer assim, quando a gente vai no espelho olhar, a gente se vê perfeitamente, né? Só que o espelho aqui na época de Paulo não era desses nossos, não. Aqueles espelhos que a pessoa fica meio torta assim, acho que era de bronze, polido, alguma coisa assim. Aqueles espelhos de latão bem ruim. Então quando ele fala assim, contemplando como por espelho, ele fala assim, contemplando a glória de Jesus, não é assim, porque a gente consegue ver pouquíssimo comparado com o que realmente é a glória dele. Mas olhando para esse reflexo, nós somos transformados na sua imagem, na sua semelhança. É Jesus quem nos dá a solução para o meu problema, que sou eu mesmo. Então quando alguém me ofender no meio da igreja, eu vou olhar para Jesus. Ele foi ofendido, ele foi humilhado. Jesus, me ajuda, Senhor, a resolver meu coração. Porque isso não vem do Senhor, isso vem do diabo, vem de Satanás, esse sentimento. Me ajuda. E Deus vai nos dar graça. A gente não passa por tentação, que Deus juntamente com a tentação, Deus nos dá uma graça para suportar isso. Olha quantos irmãos nossos sofreram pelo Evangelho. Por que eles mantiveram firmes? Porque Deus dá graça para isso. Deus dá graça para a gente morrer por Jesus. Deus dá graça se for necessário para sofrer por Ele. Deus dá graça. Deus dá graça para nós. Não tem tentação que essa é muito difícil. Não tem. Jesus tem graça para tudo, para nos dar. Vamos, e como é que nós contemplamos a Jesus? Nós contemplando quando para o espelho. Então é muito simples. Eu vou contemplar Jesus, eu vou botar o seriado The Chosen, e aí eu vou ver Jesus. Aí eu, olhando firmemente para o autor e consumador, aí eu vou ver ele, como é que ele fazendo um filme lá, e aí não é isso, né? Ou então eu vou ficar assim, imaginando a glória, às vezes, ficar assim, meditando frente a Jesus. Não vai levar a gente a muito lugar isso, né? Mas o que o Marcos ele fala é o seguinte: como é que eu contemplo Jesus? Colocando os meus olhos espirituais em tudo aquilo que a Bíblia diz sobre ele. É muito simples. Quando a Bíblia fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens como de nós. A si mesmo se humilhou, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Isso aqui dá para passar a eternidade só meditando nesse texto, né, na encarnação de Jesus, na humanidade dele, como ele se esvaziou, como ele viveu aqui como a gente. Eu imagino os apóstolos sentados numa mesa comendo, sabendo que aquele que estava na frente deles era o Criador. Eu falei, meu Deus do céu, não tem lógica. Imagina, aquele bebê no colo de Maria era o Criador do universo inteiro. Então até que acho que foi Simeão, né? Falou assim, agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação. O bebê. Olha que coisa grandiosa. Nós precisamos olhar para isso, nós precisamos ter revelação disso. Não é ter de memória, é ter revelação, é olhar, mas eu já sei, mas tu está olhando para isso? Você está olhando para isso? Fixamente, olhando para Jesus, é o que Hebreus fala. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Como é que eu suporto a cruz? Olhando para Jesus. Tem gente que quer tomar Jesus e olhar para a cruz e segue. Aí não vai dar certo, aí o cara vai desmaiar, não vai suportar. Mas o que você faz? Você toma a cruz e olha para Cristo. A cruz fica até atrás, não precisa nem olhar para ela, você vai olhar para Jesus. Agora, se não está pesando nada, pode ser que você esqueceu a cruz para trás também, né? Porque de vez em quando, quando a gente se encontra com nós mesmos, dá dá uma assustada. Falo, meu Deus, eu sou muito bom, não dá não. Aí você olha para Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus, porque sem Ele não dá não. Sem Ele não dá. Então, a vida e obra de Jesus que a gente vê nas apostilas,
Não é brincadeira, isso aí não está escrito por lá à toa. Por que a primeira parte da primeira apostila de um discípulo, de alguém que veio para o reino de Deus? Porque é a coisa mais importante que tem para olhar para Jesus. Não tem coisa mais importante. Tem revelação de... Teve uma vez que o Marcos, eu acho que ele estava... Eu não me recordo exatamente, mas eu acho que eles estavam já uns 2 anos nessa pegada. Jesus, sua vida e sua obra. Jesus, sua vida e sua obra. Jesus, sua vida e sua obra. E aí um irmão, que era meio problemático, né? Vamos dizer assim. Já não é... Estava uns problemas aí no meio da igreja. Ele chegou para o Marcos e falou assim: Marcos, estou cansado desse negócio de Jesus, sua vida e sua obra. Quero um alimento mais sólido. Olha que soberba. Aí o Marcos olhou para ele e falou: rapaz, você está querendo um alimento mais sólido que Jesus? Meu Deus do céu. Se você encontrar, você me avisa, porque até hoje é olhando para Jesus, é isso, é olhando para Jesus. E depois de 30 anos de caminhada, é olhando para Jesus. 40 anos de caminhada, é olhando para Jesus. É olhando fixamente para Jesus. E aí nós tomamos a cruz, negamos a si mesmo, a nós mesmos, nossos desejos, a nossa carne, e olha para Cristo. E é assim que a gente vai conseguir suportar a caminhada. Então a gente tem que constantemente reavaliar e rever a nossa vida, passar um tempo, ler, sempre ler a Bíblia, pensar em colocar na nossa vida ali, isso aqui eu estou vivendo de verdade, de fato? Estou vivendo o reino de Deus? Eu continuo tomando a cruz? Continuo negando a mim mesmo? Ou não, eu me acho melhor do que os outros? Quando eu chego num encontro, eu falo, não, eu sou mais maduro. Sempre nos reavaliar e olhar para Jesus fixamente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa alegria. Como meu pai falou aqui, na volta dele nós vamos poder vê-lo como Ele é e nós vamos ser semelhante a Ele. E essa é a esperança que deve estar no nosso coração, desprendendo, e nós devemos nos desprender de tudo que há no mundo, de tudo que, coisas materiais, tudo que for, prazeres, confortos, tudo, e ter em mente esta esperança que nós vamos ser semelhante a Ele, que Ele vai voltar para nos buscar, nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? E o último texto que eu queria ler, 1 Pedro 4, diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento. O versículo 7 fala assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, o tempo está se abreviando. Nós precisamos estar com o evangelho correto no nosso coração. Os dois lados da moeda. Tomando a cruz e olhando para Jesus. Amém? Amém.